Quem de nós? Né? O que é que nos espera nos próximos meses? O que é que está diante de nós? Você sabe que nessa aceleração dos eventos, e de alguns deles que eu acabei de citar aqui, né? Briga de classes, diferença muito grande de classes, isso me lembra um outro momento da história, que embora o assunto da pregação não seja esse, mas eu queria mostrar para vocês alguma coisa aqui, para a gente poder fazer algumas comparações. Porque o tema do sermão é protegidos no tempo do fim. Que nós estamos no tempo do fim, não temos dúvida nenhuma. Né? Nós já estamos cansados de saber. Né? Alguns pregadores já estão fazendo séries e sermões que os títulos são o fim do fim. Né? Mas olha esse texto aqui, ó. Porque esses eventos que nós estamos vendo, para aqueles que gostam de história, quem sabe vai lembrar de um evento muito especial na história e que tem um significado profético tremendo também. E que ao olhar ao nosso redor, eu não sei, talvez ao ler esses textos aqui, vocês também vão se identificar comigo. Eu consigo observar que nós temos várias similitudes com uma determinada época, que é que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu queria botar o primeiro slide. Eu vou citar algumas coisas que aconteceram na Revolução Francesa. Revolução Francesa. Olha isso aqui. A estratificação feudal da sociedade em 3 classes tinha se tornado injusta e ilógica no século XVIII, ou seja, no final ali dos anos 1700. Na França, um país com talvez 25 milhões de pessoas, o clero e a nobreza constituíam menos do que 2% da população. Mesmo assim, eles desfrutavam de uma renda das mais ricas terras do reino. Eram isentos dos impostos mais onerosos e ocupavam por direito os mais altos cargos do governo, no exército e na igreja. Fazendo esse texto, inclusive, eu tirei algumas referências que o Dr. Nelson apresentou recentemente. 2 meses atrás, na revista Rolling Stone, ela apresentando como é que nós estamos hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, os salários dos CEOs, ou seja, dos presidentes, dos chefes de operações e tal, de escritórios, eram em média apenas 20 vezes, isso aqui nos anos 50, tá? Aqui nos Estados Unidos, eram em média apenas 20 vezes mais do que os empregados no nível médio de seus gerentes. Hoje, a base de pagamento destes no top é 400 vezes mais do que o seu staff, com muitos ganhando ordens de magnitude maior com ações e benefícios. A elite de 1% dos americanos controlam 30 milhões em bens, enquanto mais do que a metade do povo tem mais débito do que bens. As 3 pessoas mais ricas do país têm mais dinheiro do que 160 milhões dos pobres. Ninguém precisa ser um economista, nem um antropólogo, sociólogo, para entender que quando a situação está desse jeito, nós vamos ter um desconforto social. E olha, eu não tô aqui defendendo, eu aprovo o capitalismo, eu sou a favor do capitalismo, mas o capitalismo sem a responsabilidade social gera um desconforto social. E também eu não quero defender o que é certo ou errado. Algumas coisas aqui que a gente vai comentar, eu estou apenas nos contextualizando, eu estou apresentando fatos. Eu não quero dizer se esses eventos sociais fazem sentido, se não fazem, se está certo, se está errado. A gente está conversando do que está acontecendo agora, nesse momento. Para onde é que a gente está indo? O que vem pela frente nos próximos meses? Estamos apenas nos contextualizando. Né? Isso foi exatamente o que estava acontecendo lá na Revolução Francesa. Eu tenho já alguns dias que eu tenho falado lá em casa que eu quero estudar a Revolução Francesa. E comecei vendo algumas coisas, porque se nós aqui estamos vendo condições que são similares ao que aconteceu lá, isso me leva a pensar num texto de Apocalipse 17:8, onde é citado assim, que a besta que já era,
e não é, ela virá do abismo. E nós temos a interpretação de que a besta do abismo é justamente a Revolução Francesa. Eu fico pensando, será que as mesmas condições, né, que aconteceram lá, que fez com que esse poder sofresse aquela ferida, né, onde eles não quisessem mais um poder absoluto, muito menos um poder religioso que influenciasse tanto, se essas condições fez com que ela descesse lá, será que são, já que ela virá do abismo, será que são as mesmas condições que fará com que ela vai ressurgir? Já que Apocalipse 17:8 fala que virá do abismo. Não sei, né? Estamos aqui pensando. Eu não sou teólogo, eu sou um leigo, só curioso, e gosto muito de conversar com o Espírito de Deus, e fico pensando nessas coisas, assim como vocês também, né? E se vocês acham que é assim, a gente está esticando os fatos para tentar encaixar, olha esse texto aqui. As Escrituras descrevem as condições do mundo logo antes da segunda volta de Cristo. Isso aqui é serva do Senhor, né, no volume 9 dos Testemunhos, dos homens que por roubo e extorsão têm amontoado fortunas colossais. Tiago, o apóstolo, descreve a ganância e opressão que prevalecerá. Isso é uma figura do que acontece hoje. E ela... eu vou citar um outro texto aqui, mas deixa eu citar esse daqui, porque como eu falei para vocês que eu estou estudando um pouco a Revolução Francesa, no livro, eu não sei no Brasil, mas aqui eu sei que o pessoal que vai para a escola aqui, provavelmente os meninos que estudaram aqui mais novos, já leram o livro O Conto das Duas Cidades, de Charles Dickens. Aquele livro que no início ele fala assim, foi o pior dos tempos, o melhor dos tempos. Nesse livro, onde ele apresenta a situação da França e de Londres, tem uma citação nele que eu acho muito interessante. Fala, não há na França, com sua rica variedade de solos e climas, uma grama, uma folha, uma raiz, um galho, um grão de pimenta que chegue à maturidade sob condições mais seguras que aquelas que geraram este terror. Esprema a humanidade até deixá-la de novo fora da forma, sob martelos similares, e ela voltará a se contorcer das mesmas formas torturadas. Semeie de novo as mesmas sementes da permissividade voraz e da opressão, e com certeza renderá o mesmo fruto, de acordo com a sua espécie. Será que a humanidade está sendo martelada agora com o mesmo martelo que foi martelado a Revolução Francesa e que nós visualizamos diante de nós momentos similares? Será que nós estamos chegando ali estamos chegando num determinado momento onde o cenário vai complicar um pouquinho? Olha esse texto aqui, que incrível. Isso aqui é no livro Educação, página 228 e 229. Ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecer os poucos que nelas tomam parte, às expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos. Será que a gente está vendo isso daqui? O espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Já deixa de ser um stretch do texto, né? Esticar o texto, e agora a gente está partindo para a revelação. Ellen White nos informando que é exatamente isso que vai acontecer. Será que é exatamente isso que a gente está vendo? Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje. Para ficarem em pé em meio às convulsões, devem lançar os fundamentos do caráter. A grande preocupação, né, dessa pandemia, talvez não é nem seja o que está acontecendo aqui, mas o que ela vai gerar. Eu, particularmente, acredito que nós vamos ter um momento aí de paz, né?
acho que o Aurélio mencionou aqui no sermão do sábado passado, e é o que é preocupante, né? Porque nós temos o texto bíblico dizendo, quando ouvirdes falar de paz e segurança, eis que virá a repentina destruição. Quando passar isso e vier uma sensação, não estou profetizando, né? Mas nós pregamos a volta de Cristo, estamos aguardando o retorno iminente dele e estamos aí antenados às coisas, né? A sensação que virá o planeta no pós-pandemia, talvez de uma possível, né, recuperação, um sentimento assim de alívio, é o que pode ser o grande problema. Sabe por quê? Porque um dos elementos no cumprimento profético dos últimos dias é a surpresa. Lembra da parábola das 10 virgens? Um dos elementos no cumprimento profético é a surpresa. Quando está assim, aquela coisa conturbada e tal, está todo mundo, você olha, esses últimos meses eu nunca vi tanta pregação sobre os eventos finais quanto nos últimos 30 anos. Para aqueles que viviam falando que conversar um pouquinho sobre profecia é sensacionalismo, né, alarmismo, a pandemia fez com que os púlpitos das igrejas se enchessem de séries, redes e tudo falando dos eventos finais. Eu fico me perguntando, e onde é que teve os eventos finais nos últimos 20, 30 anos? Né? Mas realmente a gente precisa ter cuidado para não assustar, né? Ellen White fala que ninguém precisa estar jogando na igreja, estou parafraseando, claro, ninguém precisa estar assustando o povo, jogando na igreja os eventos para a gente não sofrer antecipadamente. Pois bem, se a gente não pode também estar assustando e alarmando o povo demais, né? Qual é o nosso papel aí, então? Porque é o seguinte, a crise, ela virá, certo? Sim ou não? Alguém pode ir para aí, Daniel 12:1, por favor? Vamos lá. Esse texto vocês podem falar de cor, né? Vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente ir à Bíblia. Vamos lá para Daniel 1. Daniel 1, texto bastante... Daniel 12, né? Daniel 12, perdão. Daniel 12, texto bastante conhecido. Bastante conhecido. Espero que eu consiga ler sem óculos, viu? 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde o início das nações até agora. Texto conhecido, ou seja, esse tempo de crise, um tempo de angústia qual nunca houve, vem ou não vem? Isso é Daniel. Jesus gostava de Daniel, citou até o próprio Daniel, mas vamos lá para Mateus 24 agora. Mateus 24, eu sei que vocês já conhecem os textos, mas vai lá saber onde essa pregação vai parar, né? E quando a gente olha para o texto, bota os olhos nele, às vezes o Espírito fala coisas diferentes para a gente. Mateus 24, versículo 21, o que é que fala aí? Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quem é que falou isso daqui? Oi? Cristo fala isso, né? O cenário se formando, já vai se formando ao longo do tempo, as coisas fermentando, mas eu creio que essa pandemia acelerou o processo. E exatamente aquilo que a gente viu em outros momentos da história, que teve um significado profético tremendo, está acontecendo agora. Pois bem, se nós não podemos assustar e nem alarmar, e eu concordo com isso, qual é o nosso papel? Se essa crise virar, a gente tem que conversar sobre o quê? Como está pronto para ela. É ou não é? Como está protegido para ela. Interessante ver a reação de algumas pessoas, porque nessa pandemia, embora você concorde ou não, se foi uma causa natural, né, se foi uma sopa de macaco, se foi criado em laboratório, foi uma conspiração, você concordando ou não, seja lá a sua opinião qual for, o fato é que as consequências delas, a gente está tendo que conviver com ela, né? Dela, uma insegurança tremenda, problemas emocionais, e algumas pessoas, né, como nós vimos, poucos dias na pandemia eu ia no supermercado, como vocês também, não se encontrava água, papel, higiene. Um dos presentes mais significativos que eu ganhei na minha história foi da minha irmã no meu aniversário em abril. Sabe o que eu ganhei no meu aniversário em abril?
um rolo de papel higiênico. Não, estou falando sério. Por que foi significativo? Porque quando você não encontra papel higiênico em lugar nenhum e a pessoa pega um seu e dá para você, é porque ela lhe ama, é ou não é? Presente tremendo eu ganhei de aniversário esse ano. As pessoas reagindo de uma forma assim esquisita, gente. Mexendo com as nossas emoções. Nós temos visto, no momento atual, pessoas passando por cima dos seus próprios valores para defender os seus valores. Um negócio incoerente, esquisito. Eu tenho visto pessoas xingarem os outros, deixarem de falar, cortarem amizades com os outros, porque o outro não é tolerante. Eu deixo de falar com você porque eu acho que você não é tolerante. Que incoerência é essa? Eu já vi pessoas numa rede social, e para você ver como está desequilibrando as pessoas, o estado emocional, o estado político, essa polarização tremenda. Eu já vi pessoas defendendo o conservadorismo, defendendo os seus princípios, mandando uma pessoa na rede social ir para aquele determinado lugar, porque o outro não era de acordo com os princípios do conservadorismo, do cristianismo. E aí chegou um ponto da discussão que a pessoa falou, vá para aquele lugar. Eu falei, porque o cristão, porque o outro não é de acordo com os princípios cristãos, manda o outro para uns lugares aí meio esquisitos. Prova pura de que as pessoas estão sendo controladas muito mais por suas emoções do que pela razão. Coerência tremenda. Vivemos a geração do ódio. O que é que está acontecendo? Para onde é que a gente está indo? Você coloca um post assim, ó, faz uma experiência, bota assim um post em qualquer rede social, você bota assim, o céu está azul. Vai ter 80 comentários depois assim, se você é burro mesmo, o céu está verde. Ó. Eu fiz uma pergunta um dia desse aí, eu perguntei assim, que agora, depois de ter sido mordido pelo pitbull, eu não estou considerando mais essa pergunta, mas antes da mordida, eu perguntei lá, alguém sabe de um lugar onde eu posso comprar um determinado cachorro? Minha gente, vocês não imaginam, depois de 24 horas, quando eu fui ver se tinha alguma resposta, tinha 72 comentários, eu sendo escrachado na rede social, porque eu perguntei onde é que eu podia comprar um cachorro. Por quê? Porque o que eu devia fazer mesmo era rescue, né? Pegar um e tal, bababá e tal, lá. E outros ainda diziam assim, acho que tem uns 3, 4 anos isso, eu ainda estava no apartamento, e ainda disseram assim, e by the way, porque lá nesse app aparece, né, sua localização, e by the way, você mora em apartamento porque você quer cachorro. Você devia, eu olhei aquele negócio assim, olhei para ele e falei, gente do céu, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com o ser humano? Como a gente está frágil. Como nossas emoções estão estourando a todo tempo, a toda hora. Como é que a gente pode se proteger para um momento desse? Imagina quando chegar uma crise mesmo, como é que o povo vai reagir ao nosso redor? Como é que nós vamos reagir a isso? Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. E alguns textos têm, sabe, nas minhas devoções, tem me chamado a atenção, eu queria ir com vocês para Salmos 27. Salmos 27. Salmos 27. E, by the way, antes que alguém também, né, me pegue lá fora e diga, você deveria ter resgatado um cachorro. Eu sou a favor também de pegar cachorros assim, né, para ajudar e tal, mas eu fiz a pergunta porque geralmente o cachorro que minha esposa estava procurando ainda não se encontra tão fácil por aí, né? Mas foi uma pergunta equivocada talvez. Mas olha, Salmo 27, versículo 5, olha esse texto que incrível. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação.
no seu tabernáculo me esconderá. Proteção para o tempo do fim. No dia da adversidade, ele me guardará em seu tabernáculo. Davi, ele gosta muito dessa expressão, né? Dos atos do Senhor, de estar no tabernáculo, de estar seguro no tabernáculo. Ele me colocará como um rochedo em seu tabernáculo. No Salmo 91, que é um salmo, inclusive, onde se refere a esse momento, né, dramático, onde ele fala, nenhuma praga chegará à tua tenda e tal. Ele também já começa o Salmo 91 falando do tabernáculo. Quer ir lá? Vamos lá, rapidinho. Salmo 91. Vamos lá para Salmo 91. Salmos 91. Já no início também. Olha o que ele fala. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, versículo 2, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no tabernáculo do Senhor. E quem sabe você possa estar pensando aí, mas o que é que tem a ver a habitação do tabernáculo com estar protegido no tempo do fim? Ellen White, ela utiliza esses dois textos e esse texto aí, principalmente o versículo 27, para falar da proteção que o povo de Deus vai passar nos últimos dias, no tempo do fim, ao estar no tabernáculo de Deus. Ela se empresta desses salmos, desse verso, para falar disso. Olha o que ela fala. Diz o salmista, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Salmos 27, 5. Cristo falou, vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa de sua iniquidade. Glorioso será o livramento dos que pacientemente esperaram pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Outro texto que ela usa é, se os justos fossem agora abandonados para caírem como presa dos seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Diz o salmista, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Então perceba, Ellen White está usando esse salmo para dizer que o povo de Deus vai estar protegido. E eu entendo, eu sei, eu tenho ciência de que quando ela usa esse salmo, ela está usando num contexto de pós-fechamento da porta da graça. Quando não haverá mais graça, nós vamos estar protegidos das pragas e da morte e etc. E você sabe, né? Nós adventistas, nós temos dois eventos assim que são os mais chamativos para a gente. Dois grandes eventos. Um deles é um decreto que vem antes, que se chama o decreto dominical. E depois o fechamento da porta da graça, porque junto com ela vem também um decreto que é o decreto de morte. Nós focamos muito nesses dois aqui, né? Mas vamos pensar comigo. Se nós vamos estar protegidos no tabernáculo de Deus, lá com Ele, certo? Cobertos pela graça dele, com os nomes escritos no livro da vida, lá, por conta da ministração de Cristo no Santíssimo, no seu tabernáculo, na habitação, no Santíssimo, onde Ele está agora. Se nós estamos lá dentro, estamos protegidos pós esse período, quando foi que a gente entrou lá? Quando foi que a gente entrou lá? Fechou, estamos lá dentro. Quando foi que a gente entrou? Hã? Natanael não está aqui, então aí vocês me ajudam. Então, vamos lá. Quando foi que a gente entrou? Antes. É ou não é? A pergunta é, o que é entrar no Santíssimo? O que é estar lá dentro? Onde os nossos nomes estarem no livro da vida. Não, tudo bem, eu concordo com isso. Não, é porque, né, Jesus está lá ministrando, fazendo a purificação do santuário, vai provando para o universo quem é que ele vai poder levar para o céu e tal. Tá. Mas é só isso? Entrar no santuário. Sabe que Paulo utiliza alguns textos também interessantes. Né? Vamos lá para Efésios. Efésios 2,6. Efésios 2,6. Efésios 2,6.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Alguns, tem algumas outras versões que falam com Cristo, mas em Cristo. E alguém pode dizer assim, mas está lá em Cristo, é porque Cristo é o nosso representante. Ele nos coloca lá, a humanidade, o ser humano, como Cristo representando lá dentro do Santíssimo. E alguns falam, não, é porque também nós podemos estar pela fé sentados com Cristo lá. Bom, qualquer uma das duas opções para mim está válida, porque mesmo se for apenas a representação de Cristo, Paulo fala que nós temos a mente de quem? De Cristo. E Cristo está lá. Paulo, ele gosta dessas expressões, de uns apelos para fazer a gente se envolver com as coisas espirituais, sair um pouco dessa nossa visão do terreno e entrar em assuntos totalmente espirituais. Paulo fala, irmãos, entrem com intrepidez, outras versões falam com ousadia, Hebreus 10, 19, com ousadia, onde? No Santo dos Santos. Paulo está fazendo convite, entra lá, meu amigo, entra lá. Ellen White fala, nós vamos estar protegidos lá, no tabernáculo, com ele. O que é estar lá dentro? O que é estar lá dentro? Sabe, a verdade, ela não foi dada para que a gente ficasse filosofando sobre ela, fazendo frases de efeito em sermões, botando frases de efeito no Twitter. A verdade não foi dada para isso. Embora tenha um papel interessante, porque desperta o raciocínio muitas vezes, mas ela foi dada para a gente viver. Ela foi dada para a gente experimentar. Imagina comigo o quanto nós estaríamos protegidos se nós entrássemos no Santíssimo. Imagina se você entra no Santíssimo, o que é que você... Me diz uma coisa aí que você ia ver lá no Santíssimo. Se você entra lá pela fé, pelo convite de Cristo, pelo apelo que Paulo faz, o que é que você, ao entrar no Santíssimo, o que é que você já ia dar de cara? O que é que você ia ver lá no Santíssimo? Alguém fala para mim alguma coisa? A Arca da Aliança? Veríamos que nós temos um pacto com Cristo. Veríamos anjos em cima da arca, colocando as asas nos rostos, assim, em sinal de reverência e humilhação. Isso nos pouparia do nosso orgulho próprio, prepotência, achando que nós somos alguma coisa. Veríamos o ministério deles também, nessa loucura aqui, o ministério dos anjos. Veríamos que eles estão ao nosso redor o tempo todo. Nós saberíamos fazer uma leitura correta do que acontece ao nosso redor, quando as coisas vão mal e quando as coisas vão bem. O que é que está acontecendo? Quando as pessoas reagem de uma determinada forma, que influências elas estão sofrendo e como você poderia ajudá-los naquele momento. Porque é uma luta espiritual acontecendo o tempo todo ao nosso redor. Veríamos isso. Veríamos que ao nosso lado eles estão e seríamos mais cautelosos com as nossas conversas e as nossas palavras, com aquilo que falamos, fazemos em nossos lares e nos nossos relacionamentos, para não escandalizar os anjos. O que mais a gente veria lá no Santíssimo? O que mais? Alguém? A arca, que mais? O sábado? Ou as tábuas da lei? As tábuas da lei. As tábuas da lei. Quanta coisa nós estaríamos protegidos se ao entrar no Santíssimo nós olhássemos para as tábuas da lei. Nossas famílias estariam protegidas do adultério. Nossas famílias estariam protegidas dos problemas de filhos e pais, porque os filhos ao entrar no Santíssimo veriam um mandamento mandando honrar os pais. Nossa igreja estaria livre, quem sabe, das fofocas, das discussões, porque nós veríamos o mandamento lá, para não falar falso testemunho contra o teu próximo. Olha quanta coisa nesse momento onde a humanidade está tão exposta, o contexto do Santíssimo passa a nos proteger. Que mais? Que mais? A gente ao entrar no Santíssimo, o que mais nós veríamos? Que mais? Alguém arrisca? O maná? O maná? Oi? A Shekinah? A gente chega lá já. O maná. Lembraríamos
que existe uma reforma de saúde oferecida para o povo exatamente neste momento. Que diferença faria ao povo de Deus a reforma de saúde? Que coisa, né? Que não apenas nos protegeria das doenças, né? Mas nos protegeríamos de ter uma mente embotada, né? Bloqueada, o nosso sistema sendo controlado pela razão, porque nós não, com a reforma de saúde, nós evitaríamos colocar alimentos que deixam o nosso sangue febril, fazendo com que nós pudéssemos agir muito mais através do nosso sistema límbico do que pela razão, através do nosso instinto carnal do que pela nossa razão. Perceba, eu não estou colocando nem textos aqui que são, né, fortíssimos em relação a tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente está conversando e vocês estão me dando os itens aí. Facilitaria com que nossa mente estivesse limpa para escutar o Espírito de Deus nesse mundo cheio de ruídos. É por isso que quando alguém fala assim, Deus me disse isso. Pronto, já vamos pegar esse camarada para dar um estudo bíblico por ele. Porque como assim, Deus me disse isso? Nossa mente estaria aberta para conversar com Deus, para falar e ouvir. Reforma de saúde, manda. Está onde? Está lá no Santíssimo. Que mais tem no Santíssimo? Chega aqui lá, eu vou já depois. Ela vai por último. Que mais? A vara de Arão? Joga a vara aí, Arão, cobra. Arão, Moisés, pega a vara e joga. Pega a vara e toca na água, para ela se tornar sangue. Pega a vara e fere a rocha, para ela... Vai. Sabe que o ser humano é um negócio tremendo. A gente só quer fazer aquilo que a gente quer. Nós só queremos fazer, ou é da minha maneira ou não é. Ou é a minha maneira, eu não aceito essa função. Ou é a minha maneira, eu mudo de igreja. Ou é a minha maneira, ou eu saio do casamento. Ou é a minha maneira, ou a minha maneira. Se nós entrássemos no Santíssimo, nós iríamos estar protegidos desse egoísmo miserável que tem no coração humano. Só querendo do nosso jeito. Estaríamos mais abertos para as opiniões e para o conselho divino, porque a Vara de Arão simboliza a guia divina e a educação divina nesse processo. O que mais a gente encontra no Santíssimo? O que mais a gente encontra lá? Porque, olha, até aqui, né, uma série de coisas que a gente vai escutando, não, é um estilo de vida muito elevado esse negócio aí, né? Estilo de vida muito elevado. Você fala, é muito legalismo. Legalismo no Santíssimo? Quem é que está lá no Santíssimo? Se for para falar de graça, quem é que está lá no Santíssimo? Cristo, limpando os nossos pecados. Quer mais graça do que isso? Para achar que o Santíssimo é um lugar legalista? Quer mais graça do que isso? Cristo está lá. Agora, uma coisa eu concordo com você. Porque para um tempo como esse, teria que vir uma luz como essa. E para um padrão elevado assim, realmente eu tenho que concordar, é muito complicado. É muito difícil. A gente não tem força. Não tem. Pecador, miserável. É por isso que no Santíssimo, a disponibilização da Shekinah. Manifestação de Cristo, de Deus, a presença dele em você. Para Paulo falar, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É a única maneira da gente viver esse padrão, de pelo menos entrar nessa trajetória. Mas está lá no Santíssimo. Está lá no Santíssimo. Não tem como. E você pode dizer assim, Júnior, mas assim, estamos conversando aqui, mas isso está muito abstrato, né? Isso está muito subjetivo. Entrar no Santíssimo, esses símbolos, nossa e tal, a proteção. Que bom que você está pensando que é abstrato, subjetivo. Que ótimo, maravilha. Porque tem coisas que só dá para saber quando se experimenta, quando se vive.
A luz foi dada para se viver, para experimentar. Na reconstrução dessa luz, que trabalharia para deixar uma humanidade pronta para os últimos momentos do planeta, na qual nós chamamos de reforma, né? O mundo estava tão escuro que Deus foi tendo que levantar as verdades aos poucos, né? Mas a sequência através da qual Deus foi levantando essas verdades para preparar um planeta para estar de pé nesse contexto que a gente está vivendo, ele começa do santuário também, trazendo a justificação pela fé ali no altar de sacrifício, o batismo por imersão na pia, a santificação, todos esses reformadores, Martinho Lutero, Ana Batista, a Wesley, metodistas com a santificação, e aí em 1844 chegamos aqui no contexto do Santíssimo, onde a gente está vendo isso tudo aqui. E nós vimos alguns sábados atrás, o pastor Manolo citando o reverendo Johnson e outros também dizendo, o problema é que as pessoas pararam onde eles pararam. Quando Provérbios 4:18 fala que a luz do justo é como a luz da aurora, a vida do justo é como a luz da aurora que cresce, 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 até se tornar o dia perfeito. Não tem momento para parar, meu amigo. Sendo que, lá em 1844, quando se houve ali a abertura dessa luz, de tudo isso que iria nos proteger para o tempo do fim do Santíssimo, os cristãos tiveram que fazer uma decisão tremenda. Entram com Cristo no Santíssimo e vivem essa realidade ou não? Olha esse texto aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui está deixa eu voltar. Isso aqui está num livro. Isso é uma visão que está em Primeiros Escritos. A autora Mallory Manson. Eu já indiquei esse livro para os jovens, alguns deles já leram. Ouse pedir por mais. Né? Daring to ask for more. Mallory Manson. E ela cita essa visão. O título da visão é Adorando no Trono Errado. Olha que coisa interessante. Preste atenção nessa leitura. No livro Primeiros Escritos, nos encontramos uma visão perturbadora. Ela retrata Deus em seu trono nos céus e Cristo ao lado dele no lugar santo, intercedendo pelo povo. Diante do trono estavam crentes de todo o mundo. Alguns estavam buscando sinceramente uma caminhada mais profunda com Cristo, clamando pelo Espírito Santo. Como resultado, Jesus derramou uma grande luz sobre eles. Outros tinham se tornado espiritualmente complacentes, eles estavam contentes com a sua condição espiritual. Ao invés de continuar crescendo, resistiram à luz. A luz que eles tinham recebido do trono de Deus aos poucos começou a desaparecer. E tristemente eles nem se aperceberam que eles estavam caminhando em trevas. O que mais é perturbador nesta visão é o que aconteceu depois. Presta atenção. Quando Deus e seu Filho Jesus deixaram o lugar santo e foram para o Santíssimo, apenas crentes verdadeiros, aqueles que estavam afligindo as suas almas e buscando uma caminhada mais profunda com Deus, viram eles irem para o Santíssimo e seguiram-nos. Satanás veio sem ser notado e permaneceu ao lado do primeiro trono, escondendo sua verdadeira identidade, agiu como se estivesse dando continuidade à obra divina. Mas era uma obra falsa. Ellen White escreve, eu vi os cristãos enganados erguerem os olhos para o trono e orar, Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás soprava-lhes uma influência má. Nela havia luz e muito poder, mas não houve suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados, atraindo e enganando os filhos de Deus. Por muitas gerações, os cristãos viveram a experiência do lugar santo, lendo a palavra, orando e testemunhando da fé. Isso era adequado, mas agora, no tempo do fim, Deus está nos pedindo mais. Ele está nos pedindo para entrarmos e termos uma experiência no Santíssimo, uma experiência do dia da expiação. Uau!
Olha que coisa incrível. Cristãos no santo. Cresceram. Aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, viram a doutrina do batismo, e lá vai, chegam no santo, processo de santificação, se deparam com um evento incrível nessa visão que Ellen White tem. Jesus e Deus saem desse trono no santo, vão em direção ao Santíssimo. Eles estão lá, há uns que estão contritos, clamando pelo Espírito de Deus, percebem essa movimentação, acompanham. Outros ficam no santo. Outros ficam no santo. Não adotam a entrada do Santíssimo e as revelações contidas aqui no Santíssimo. Ficam no santo. Satanás olha isso. Se encosta no trono. Sobre eles, uma influência satânica e má. E eles são deixados em trevas. Isso é tremendo, meu amigo. Isso é tremendo. Olha esse texto aqui, ó. Olha esse texto aqui. Os que pela fé seguem a Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios de sua mediação em seu favor. Enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério, falando do ministério, né, de Cristo no santuário, não são por ela beneficiados. Os judeus, aí ela faz uma alusão aos judeus lá, rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo, se recusaram a crer nele como Salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em completas trevas, continuando com os sacrifícios e ofertas inúteis. O ministério dos tipos e sombras cessara. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio, porque poderia então ser encontrado pelo ministério do santuário celestial. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles a porta estava fechada. Não conheciam a Cristo como verdadeiro sacrifício, o único mediador perante Deus. Daí o não poderem receber os benefícios de sua mediação. O estado dos judeus incrédulos ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os professos cristãos, que voluntariamente ignoram a obra do nosso misericordioso sumo sacerdote. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, exigia-se de todos os israelitas que se reunissem em redor do santuário e de modo mais solene humilhassem a alma perante Deus, para que recebessem o perdão dos pecados e não fossem extirpados da congregação. Quanto mais importante não é que neste dia antitípico da expiação compreendamos a obra do nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que de nós se requerem. Deixa eu voltar aqui. Pode voltar um aí, por favor, Jeff? Trágico é o resultado da rejeição da mensagem divina de advertência. Os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo e a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Então vamos lá. Meu pai. Lá com os judeus, ela está citando o que foi que aconteceu. Enquanto Cristo foi para o santo, rejeitaram aquela verdade apresentada no santo. Ficaram em trevas. 1844. Ao mover Cristo e Deus para o Santíssimo. Rejeitaram aquela verdade apresentada no Santíssimo. Ficaram em trevas. Como igreja, no coletivo. E aí eu me pergunto. É só assim a instituição? Quem é a igreja? Será que isso acontece com a gente também? Adorando no trono errado, no santo, recebendo a influência de Satanás no santo. O que é que tem evitado? O que é que a gente encontra no Santíssimo que ao fazer assim? Porque explicar a gente sabe. Símbolo é isso, símbolo aquilo, isso aqui foi tal, isso aqui a passagem foi de tal ano, isso aqui foi por causa disso, por causa... A gente é fera nisso, não é?
Mas ao entrar lá, a gente olha, opa, isso aí, não dá para ficar muito tempo aqui não. É melhor dar uma voltadinha, é melhor dar uma voltada aqui. Isso daqui, opa, não, esse daqui não. Esse daqui não. Adorando no trono errado. Quando é o exato local onde o povo de Deus vai estar protegido para os ataques infernais desses últimos dias. Falsos profetas, a mídia bombardeando a gente, os nossos filhos, músicas, filmes, livros, uma influência, uma doutrina miserável, um extremo de um outro, um extremo aqui, o outro extremo aqui do marxismo cultural, um outro extremo aqui de vamos passar por cima de todo mundo para poder defender a religião, e a gente... Não, tem que amar, não, peraí, mas tem que obedecer. Tem que amar, tem que obedecer. E a gente parece que está aí, desprotegido, no meio dessa confusão toda. E vai piorar. Vai piorar muito. Vai piorar muito. E o único local onde a gente tem rocha, lembra? Nos colocará, o Salmo 27:5, nos colocará sobre um rochedo. É lá no Santíssimo. Lá no Santíssimo. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Enquanto a crise se avoluma, quando ela chega, naquele dia, muitos desejarão o abrigo da misericórdia de Deus. Abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Há uma experiência para o povo de Deus nesse determinado momento da história, onde nós precisamos buscar. É um processo, é um pouco diferente para cada um, mas o caminho em direção ao Santíssimo precisa ser trilhado por nós. A luz que é emitida de lá é a luz necessária para que nós possamos caminhar firmemente no mundo que está totalmente em trevas. Como Shekinah, o poder disponibilizado para cada um de nós. Meu desejo é que nós possamos meditar um pouco mais sobre isso. São momentos muito sublimes, muito sensíveis que nós estamos vivendo. E nem eu quero ser pego de surpresa, nem você quer, nem eu quero que nós sejamos pegos de surpresa. Que nós possamos, quando isso estourar assim na nossa frente, que todos nós possamos estar salvos, resguardados, protegidos, através da mediação e das verdades que estão lá no Santíssimo. Esse é o meu desejo. Amém. Vamos orar? Curvem as vossas frontes. Senhor Deus, tudo que o Senhor pôde fazer, o Senhor fez, o Senhor faz. A luz necessária para a nossa salvação foi dada, o sacrifício necessário para a nossa salvação, o Senhor sofreu. Ó Pai, nos ajuda para que nós não desperdicemos as chances, as orientações, as oportunidades. Nós somos tão carentes, Senhor, tão fracos. Mas há um lugar onde nós achamos abrigo, achamos proteção. Que o Senhor nos conduza até esse local, que possamos estar aí seguros, firmes, vivendo a Tua verdade, protegidos e salvos por Tua graça, nesse momento que está tão complicado, Senhor, tão confuso e tão incerto. A pergunta não é, quem sabe, o que é que vem à nossa frente, porque, na verdade, a gente já sabe, né? O que vem à nossa frente a gente já sabe. A pergunta é como a gente vai estar protegido para esse tempo, e a orientação o Senhor já nos deu. Nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. O vento que nós queremos receber não é o sopro do diabo,
É o vento do Espírito. Que o Senhor faça isso acontecer em nossa vida, em nossa igreja. Por Tua misericórdia e por Tua graça. Leva-nos em paz, em segurança. Mais uma vez colocamos o Natanael em Tuas mãos. Que o Senhor cuide dele. Que nos Teus planos, Senhor Deus, se tiver a cura, por favor, que o Senhor haja rápido, ouve as nossas orações. Mas, sobretudo, queremos colocá-lo em Tuas mãos. Confiamos no Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus.